Jesus, pela intercessão de Maria. Amados irmãos e irmãs, meu nome é Sidney, eu sou fundador do Grupo Levanta-te. Estou aqui a convite dos irmãos da RCC de Campo Limpo para ministrar com vocês mais uma reflexão sobre o livro do Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos partilhar o capítulo 5. Mas antes disso, eu quero convidar você a fechar um pouco os seus olhos e clamar a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos dar o entendimento da palavra, para que possa enriquecer o nosso coração, para que os nossos ouvidos, os nossos lábios, o nosso coração, também os nossos olhos sejam totalmente entregues ao Senhor neste momento de reflexão, para que a palavra de Deus possa sair aqui da Bíblia e adentrar o nosso coração e possa transformar a nossa vida. Eu sempre digo isso aos meus irmãos: se a palavra de Deus não entrar em nós e não modificar o nosso modo de agir, de pensar, de falar, de ser, nada adianta. Ela precisa entrar em nós e transformar a nossa vida. E é isso que eu desejo para você nestes minutinhos aqui, que nós vamos ficar juntos meditando Atos 5. Que Deus nos abençoe. Vamos lá então? Meus amados irmãos, então só para dar uma clareada, para dar uma relembrada aí na mente de vocês, quem escreve o livro do Atos dos Apóstolos é Lucas, tá bom? E esse nome Atos dos Apóstolos, eu também acho que poderia ser assim, é uma opinião particular, mas poderia também ser assim, Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque durante todo o livro do Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que é o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está agindo e a igreja está se expandindo. Tudo isso pela condução do Espírito. Então aqui, desde Atos dos Apóstolos 1 e os seguintes, nós vamos vendo a ação do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, sobre a primeira igreja. Então por isso que nós também podemos chamar de Atos do Espírito Santo. E para que possamos entrar aqui no capítulo 5 com mais profundidade, eu convido você a voltarmos um pouquinho no capítulo 4, mais precisamente no versículo 33, eu vou lendo com vocês, nós vamos parte por parte, tá bom? Então eu convido você a voltar um pouquinho lá no capítulo 4, no versículo 33, para que possamos ter o total entendimento do capítulo 5. Vamos lá? Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço que tinham vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos chamaram sob o nome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. E por que eu achei necessário voltarmos um pouquinho no versículo 33 do capítulo 4? Para que a gente possa entender a ideia central, o porquê que é tão importante o que vai acontecer aqui no capítulo 5, tá? E para que essa ação de vender tudo? Porque eles foram vendendo tudo que eles tinham, Eles foram ouvindo a proposta, eles foram ouvindo o evangelho, eles foram vendo aquilo que os apóstolos pregavam e eles sentiram a necessidade, toda aquela comunidade que estava nascendo ali, sentiu no seu coração a necessidade de vender tudo. E para que essa ação? Para que o evangelho fosse propagado, para que o evangelho fosse espalhado por toda a terra. Então eles saíram pegando tudo que eles tinham, saíram vendendo, entregando e jogando tudo aos pés dos discípulos. Então essa era a ideia central. Os romanos, eles olhavam para o cristianismo como uma seita dentro do judaísmo, tá? E como se fosse uma filial. Eles olhavam para o cristianismo que estava nascendo e eles entendiam que era vamos dizer assim, uma filial dentro do judaísmo. Porém, os judeus, eles não queriam relacionamento com os cristãos. Eles não queriam vínculo com os cristãos. Por quê? Porque os cristãos adoravam um homem que tinha morrido, na cabeça dos judeus, é claro, Jesus. Então eles não queriam vínculo.
Os romanos olhavam para os cristãos como um vínculo, como se tivesse vínculo com uma filial dos judeus, e os judeus, por sua vez, não, nós não temos vínculo nenhum com eles, com os cristãos. Então, era nesse contexto que nós estamos lendo aqui o finalzinho do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, tá? Sendo assim, os cristãos começaram a caminhar por si. Eles começaram a propagar a doutrina, e para isso, todos nós sabemos, nós que somos de igreja, para que você possa ter paróquias, para que você possa ter templos, para que você possa ter qualquer coisa dentro da igreja, é necessário dinheiro, é necessário, como posso dizer, recursos para que você possa propagar este evangelho. Então, por exemplo, nós que somos de grupo de oração, para propagar o evangelho a gente precisa comprar microfone, a gente precisa ter caixa de som, tudo isso leva dinheiro. E muitas vezes nós mesmos que somos membros, confiando naquela obra, confiando naquela mensagem, a gente vai dando aquilo que a gente pode para que o evangelho possa ser propagado. Então os cristãos começaram a pegar tudo que tinham e começaram a doar, começaram a jogar aos pés dos apóstolos. E eles tinham um cuidado que nós também temos que ter, para que não faltasse nada a ninguém, para que no meio deles não houvesse ninguém necessitado. Essa era a ação, né, daqueles que estavam nascendo, do cristianismo que estava nascendo ali. A exemplo de Barnabé, o filho da exortação. Ele tem um campo, ele vende esse campo, ele pega tudo que ele tem e joga ali aos pés dos apóstolos. Então, eu estou repetindo isso para você entender que esta é a ideia central do versículo 33, do finalzinho do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Agora sim, que você já entendeu a ideia central, que eles estavam pegando tudo que eles tinham para patrocinar o evangelho, para jogar aos pés dos apóstolos, tá? Então agora que você já entendeu essa mensagem, agora sim, podemos entrar no capítulo 5. E com esta ação de vender tudo que tinha e entregar aos apóstolos, algumas pessoas queriam aparecer mais do que as outras. Vejam só, naquele tempo já havia pessoas assim, né, que querem aparecer mais do que as outras, se mostrarem mais misericordiosas do que as outras, mais santas do que as outras, queriam ser vistas, né? Elas queriam ser pessoas que fossem reconhecidas como grandes doadores da obra, como pessoas super misericordiosas, pessoas completamente desprendidas. Então naquele tempo já havia pessoas assim, mas que não doavam por amor, doavam para que os homens vissem. Então essa é a ideia que nós vamos começar agora aqui no capítulo 5. E para ilustrar isso que eu estou dizendo, nós vamos começar agora a conhecer a história de Safira e Ananias. Eles eram casados, então vamos ler aqui no versículo 1 e 2 o que o Senhor tem a nos dizer. Um homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu um campo e, combinando com ela, reteve parte da quantia da venda. Levando apenas a outra parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Viu só, gente, como é importante a gente entender o conceito? E eu fiz questão de ler com vocês os versículos 33 e 34, ainda do capítulo 4, para que possamos entender a importância aqui do início do capítulo 5, por que foi tão gritante essa má ação de Safira e de Ananias. E quando a gente entende que os discípulos estavam vendendo tudo que tinham, que as pessoas, quer dizer, estavam vendendo tudo que tinham e entregavam a totalidade daquela doação aos pés dos apóstolos, a gente consegue entender a gravidade aqui da ação de Ananias e Safira. E por que foi visto de maneira tão ruim pelos apóstolos essa ação de Ananias? Porque todos estavam vendendo ali tudo que tinham, e Pedro percebe que Ananias queria honras para si. Ele fez entender que ele tinha vendido o campo inteiro e que ele estava dando tudo. Mas não, ele deu somente parte. Eles queriam que os outros achassem que eles também estavam doando grandes valores. Porém, não era essa a verdade. Com isso, me faz recordar de Mateus 6, no versículo 1, que diz assim: cuidado para não fazer as boas obras na frente dos homens, a fim de serem vistos. É este cuidado que nós temos que ter. E essa foi a intenção de Ananias. Por isso que
foi tão alarmante esta ação, foi tão grotesca esta ação de ambos, né? Tanto de Ananias quanto de Safira. Ananias vai aos pés de Pedro e coloca a oferta, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, percebe o coração, sente o que está no coração de Ananias e repreende ele. Vamos ver? Dizendo assim, você está mentindo. Aqui no versículo 3 e 4, olha só o que Pedro fala. Pedro, porém, disse, Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo e enganastes acerca do valor do campo? Acaso o podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendido, mas não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginaste isso em teu coração? Não foi aos homens que mentistes, mas a Deus. Vemos aqui uma atitude doente de Ananias, uma atitude sem valor. Por quê? Porque ele poderia sim ter vendido o campo, pegado parte deste valor e dado aos discípulos sem nenhum problema. Não, o problema não é este. Não existe mal aí, né? Se ele tivesse vendido o terreno dele inteiro, pegado só uma parte e dado só uma parte, não teria problema, porque ele não era obrigado a dar tudo. Mas ele queria mostrar aos homens, ele foi com a intenção que todos achassem que ele vendeu todo o campo e que ele deu tudo, ou seja, uma oferta doente. A intenção do coração dele era enganar as pessoas, que todos vissem o quanto ele é um homem misericordioso, o quanto ele é um homem desprendido. Porém não, ele reteve metade do valor com a intenção de que todos achassem que ele estava dando tudo. Isso, meus irmãos, é para nós entendermos que as nossas ofertas, sejam elas grandes ou pequenas, tem que ser de coração. Tem que vir do coração. Porque a Bíblia diz que Deus vê o nosso coração, Deus sonda o coração do homem. E qual foi a consequência desta ação grotesca de Ananias? Aqui no versículo 5 nós podemos ver o fruto da ação dele, a consequência da ação. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos os que o ouviram. Uns moços retiraram-no dali, levaram-no para fora e o enterraram. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está a consequência desta má ação de Ananias. E para nós entendermos que a consequência daqueles que não caminham na verdade, a consequência daqueles que optam em não caminhar no caminho reto, o caminho do Senhor, sempre será a morte. Ananias, quando escolhe mentir para o Espírito Santo, quando escolhe mentir para Deus, para ser honrado pelos homens, ele opta pela morte. Essa é a consequência de uma morte espiritual, também de uma morte física. Então a consequência do pecado sempre será a morte. Continuando a história, veio agora a mulher de Ananias, Safira. E no versículo 7 ao 11 nós vamos ver o que ela faz. Vamos lá? Depois de 3 horas, entrou também sua mulher, nada sabendo do ocorrido, ou seja, ela não sabia que Ananias tinha morrido. Pedro perguntou-lhe, diz-me, mulher, foi portanto que vendestes o vosso campo? Respondeu ela, sim, por este preço. Replicou-lhe Pedro, por que combinastes para pôr à prova o Espírito do Senhor? Estão ali, à porta, aos pés daqueles que sepultaram teu marido. Hão de levar-te também a ti. Imediatamente caiu aos pés e expirou. Entrando aqueles moços, acharam-na morta, levaram-na para fora e enterraram junto do seu marido. Sobreveio grande pavor a toda a comunidade e a todos os que ouviram falar deste acontecimento. Aqui nós podemos ver novamente a consequência da ação de Safira. Ela também cai morta diante de Pedro quando ela insiste. Veja só que Pedro dá oportunidade a ela. Foi por este valor mesmo que você vendeu o seu campo? Está todo o valor aqui? Ela sim, ela já tinha combinado com o marido, mas ela não sabia que o marido tinha morrido. Então, pela mentira, por optar também em andar num caminho
não reto, um caminho que não é de Deus, ela também cai morta, e esta é a consequência do pecado. Infelizmente, nós sempre veremos no nosso meio pessoas que têm esse tipo de pensamento, de querer fazer tudo para benefício próprio, porque eles queriam, tanto Safira quanto Ananias, eles não queriam fazer uma oferta digna e agradável ao Senhor, eles queriam ser reconhecidos, que as pessoas vissem, nossa, eles são tão ricos, venderam um campo tão grande, doaram tanto, nossa, eles são pessoas de Deus, eles queriam honras para si próprio. E infelizmente a gente conhece muitas pessoas que têm esse tipo de perfil, de querer honras para si e não para o Senhor. Mas o mais bonito de tudo isso, meus irmãos, é que esta ação não impede a igreja de crescer. A igreja continua crescendo, a igreja continua se expandindo. Pois os apóstolos, eles tinham certeza no coração deles que a volta de Jesus seria ainda no tempo deles, porque Jesus disse, eu vou, mas eu volto. Então eles acharam ali que ainda a volta de Jesus seria ali ainda no tempo deles. Continuando aqui no versículo 12, os seguintes, nós vamos entender melhor essa história. Enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniram-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Dos outros ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. Veja aqui, a igreja estava crescendo, a igreja estava se expandindo. De maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Aqui nós estamos vendo a expansão do reino de Deus. E o que mais me chamou a atenção aqui é que as pessoas acreditavam tanto que os apóstolos eram homens de Deus, estavam em nome de Jesus Cristo, que imagina a multidão que se aglomerava ali ao redor deles, e eles colocavam as pessoas nas macas, assim no chão, para quê? Para que se ao menos a sombra dos apóstolos passasse sobre aquelas pessoas seriam curadas, tamanha a unção que os apóstolos traziam consigo. E para que Deus permitiu tudo isso? Para que Deus permitiu esses sinais, esses prodígios? Para que a igreja se expandisse. Porque o reino de Deus precisava ser propagado. Jesus permitiu tudo isso para mostrar o seu reino, e um reino de libertação, onde não houvesse mais choro, mais dor, mais enfermidade, onde não houvesse mais sofrimento, porque Jesus sempre nos deixou bem claro que o reino dele não é deste mundo. E, como nós sabemos, quando um grupo começa a se destacar, outros grupos já começam a maquinar contra eles. Os saduceus, vendo o crescimento dos cristãos, vendo que o cristianismo estava se expandindo, tomando uma força suprema, eles começaram a ficar com inveja, e começaram a maquinar ali contra os cristãos. Nós podemos ver isso aqui no versículo 17. Levantaram-se então os sumos sacerdotes e os seus partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheios de inveja, e deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. Mas o anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, e disse-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Obedecendo a esta ordem, eles entraram no templo ao amanhecer e puseram-se a ensinar. Enquanto isso, os sumos sacerdotes e os seus partidários reuniram-se e convocaram o grande conselho e todos os anciãos de Israel, e mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Dirigindo-se para lá os guardas, mas ao abrirem o cárcere não os encontraram, e voltaram a informar: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas de pé diante das portas. E, no entanto, abrindo-a, não achamos ninguém lá dentro.
A essa notícia, os sumos sacerdotes e os chefes do templo ficaram perplexos e indagaram entre si sobre o que significava isso. Mas neste momento, alguém transmitiu-lhes esta notícia: aqueles homens que metestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Foi então o comandante do templo com seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Vejam só que os apóstolos foram presos porque estavam pregando o evangelho. Estavam pregando a palavra do Senhor assim como o Senhor mandou. E eles foram presos e os anjos foram lá, tiraram eles da prisão. E o que eu acho muito bonito é que quando os anjos tiram eles da prisão, reforça a ordem: voltem, voltem e vão pregar o evangelho, voltem e vão fazer aquilo que Deus mandou. Então nós, que somos pregadores, que somos ministros da palavra de Deus, não importa aquilo que aconteça, não importa se somos apedrejados, se somos presos, nós temos que pregar o evangelho assim como o nosso Senhor nos deu a ordem, porque esse ministério não é nosso, esse ministério é do Senhor Jesus. Continuando aqui no versículo 27, trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis este nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém com a vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhes obedecem. Aqui agora eu faço uma pergunta a você, pregador. Importa obedecer mais a Deus ou aos homens? E por que faço essa pergunta? Porque Pedro afirmou: nós não vamos parar de pregar o evangelho. Mesmo com toda a perseguição, mesmo com prisões, com açoites, com mortes, nós não vamos parar de pregar o evangelho. Por quê? Porque nós vivemos pelo evangelho, nós vivemos para pregar o evangelho e por ele também morreremos. Se for preciso, daremos a nossa vida, mas não deixaremos de anunciar o evangelho. E você, pregador, também é capaz de dar a sua vida, de aceitar as perseguições, os açoites, os apontamentos para pregar o evangelho? Guarda isso no seu coração, que essa certeza seja estabelecida no seu coração. A mesma certeza que Pedro tinha, que nós também, pregadores da palavra de Deus, tenhamos no nosso coração. Preguemos o evangelho, não importa as perseguições, nem as limitações, nós precisamos anunciar, sem medo, confiantes em Deus. Continuando aqui a nossa leitura, no versículo 33 diz assim: ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que os discípulos se retirassem por um momento, e então disse: homens de Israel, considerai bem o que ides fazer com estes homens. Faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele se associaram cerca de 400 homens. Foi morto, e todos os seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo. Mas também ele percebeu, e todos quantos o seguiam foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com estes homens, deixai-os. Se o seu projeto ou a sua obra provém dos homens,
por si só se destruirá. Mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arriscareis a entrar em luta contra o próprio Deus? Esse trecho me faz lembrar de uma frase que eu sempre digo aqui para os meus amigos aqui de paróquia, de comunidade, uma frase que eu carrego por toda a minha vida. Porque nós que somos de paróquia, nós que somos de igreja, muitas vezes nós temos os nossos grupos perseguidos, muitas vezes nós vemos grupos nascendo dentro da igreja para perseguir outros, né? Então muitos grupos às vezes nascem não com o objetivo de evangelizar, de falar do reino, não, muitos grupos nascem só para provar que aquele grupo lá não é tudo isso não. Então nasce já de maneira errada. E eu sempre digo isso aos que estão junto comigo, eu sempre digo isso, falo assim: o que não é de Deus, o vento leva embora. Guarda isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. O que não provém de Deus, o vento leva embora. E foi exatamente o que Gamaliel aconselhou aos poderosos ali da época, que queriam matar os apóstolos. Ele disse assim: não mata não, porque um certo Teudas, uma vez se levantou, vocês mataram ele, e a mensagem deles não era de Deus, se dissipou. Um tal de Judas também veio aqui com várias pessoas com uma ideia diferente, vocês mataram e se dissipou. Não se metam com estes homens. Ou seja, Gamaliel já sabia que aqueles homens eram diferentes. E aí disse: não se preocupem com eles, se for de Deus, vai se manter. Agora, se não for, o vento leva embora. E Gamaliel estava certo, era de Deus. Tanto que a igreja está de pé até hoje, graças a Deus. Continuando aqui o nosso último trecho do estudo de hoje, no versículo 40 diz assim: chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, ordenando-lhes então que não pregassem mais o nome de Jesus, e os soltaram. Eles saíram da sala do grande conselho cheios de alegria, por terem sido dignos a sofrerem por causa de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Vejam só, meus irmãos, minhas irmãs, pregadores e pregadoras. Depois de toda a perseguição, eles sofreram uma ordem: nós não vamos matar vocês, mas nós queremos que vocês nunca mais preguem o evangelho, que vocês nunca mais falem de Jesus. Assim, eles foram açoitados, sofreram na carne. Assim que foram libertos, eles saíram felizes pela perseguição que sofreram por causa de Jesus, por causa do evangelho. Por que eu estou enfatizando por causa? Porque para mim, está aqui no meu coração, todas as vezes que eu passo por perseguições, por dificuldades, quando eu sou apontado muitas vezes por viver e por buscar ser um ministro da palavra de Deus, um pregador, um missionário, eu sempre lembro do porquê eu estou fazendo. Porque não são os meus planos, não são os meus projetos que mantêm a minha fé de pé, e sim aquilo que Jesus fez por mim, é aquilo que Jesus fez por você, que mantém o seu ministério de pé. Então você sempre tem que ficar preso na causa do porquê você está pregando. Qual é o objetivo, em nome de quem? Quando você coloca a sua visão sobre isso, você encontra forças para conseguir continuar a sua missão. E por que digo isso? Porque a perseguição só existe para aqueles que buscam obedecer à vontade e o chamado de Jesus Cristo. Então, se você optou por isso na sua vida, em obedecer a palavra de Deus, você será perseguido. O próprio Jesus nos prometeu isso. Ele prometeu cruz, ele falou: eu os prometo a cruz. Vocês vão padecer por causa de mim, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu gostaria, para encerrar a nossa reflexão de hoje, trazer para vocês um exemplo que eu gosto muito de usar nestes momentos. Jesus estava ali com os discípulos e eles entraram na barca e foram atravessar o mar. De repente começou ali uma tempestade e os discípulos ficaram com muito medo, achando que iam morrer. Eles foram lá e Jesus estava dormindo na barca. E eles: Senhor, acorda, nós vamos padecer. E aí Jesus acorda, repreende a todos, diz: homens de pouca fé. E ele dá ali uma bronca e ele dá uma ordem para o mar.
Ele dá uma ordem para os ventos que cessem, e os ventos cessam, o mar se acalma e toda aquela tempestade, todo aquele medo que os discípulos estavam sentindo, cessam. Dias depois, Jesus estava pregando de novo ali na praia e dá uma ordem aos discípulos: entrem na barca, dessa vez eu não vou com vocês, e vocês me encontrem lá do outro lado. Vejam só, Jesus dá uma ordem aos discípulos: entrem na barca e me encontrem lá do outro lado. Ou seja, ele dá uma ordem e faz uma promessa. Ele dá uma ordem dizendo para eles entrarem na barca e faz uma promessa, que iria encontrar eles lá do outro lado. Eles fizeram o que o Senhor mandou, entraram naquela barca mesmo com medo, porque há dias atrás eles tinham passado uma dificuldade imensa, e com Jesus na barca, e agora sem ele? Eles estavam no mar, quando de repente começou a tempestade. E eles ficaram desesperados, porque dessa vez o mestre não estava mais com eles. E eles começaram a gritar, ficaram desesperados. E lembrem-se, eles estavam na barca a mando de quem? De Jesus. Ou seja, eles estavam passando aquele perrengue em nome de quem? De Jesus. Então, tudo isso é para quê? Para a gente entender que mesmo seguindo a ordem do Senhor, nós passamos por dificuldades. Pode acontecer tribulações, mas o que os discípulos esqueceram foi de uma coisa. Jesus tinha feito uma promessa, que estaria lá do outro lado esperando eles. E assim aconteceu. Então, meu irmão, minha irmã, se você sofrer perseguições por causa de Jesus, lembre dessa passagem. Ele te colocou naquela barca. Mesmo na tempestade, ele te fez uma promessa. Você vai passar por dificuldades aí na barca. Você vai ser perseguido, vão apontar você, mas eu estarei do outro lado te esperando. Eu sou a sua recompensa. Então sofra por causa de mim, seja perseguido por causa de mim, porque eu estarei lá do outro lado a te esperar. Porque Jesus disse: neste mundo vocês terão tribulações, mas tendes fé, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, um resumo aqui do nosso estudo de hoje, que nós precisamos guardar no nosso coração, é que nunca minta para Deus. Deus sonda o teu coração. Deus sabe a real intenção do teu coração. Mesmo que ela seja ruim, uma intenção ruim, apresente a Deus sempre a vossa verdade, porque Ele sonda o teu coração. E por isso, as suas ofertas, tudo aquilo que você oferta ao Senhor, tem que ser de coração. Seja pouco, seja muito, mas tem que vir do coração. Outro ponto, seja sempre obediente. Se Ele mandou, faça. Mesmo que você passe por tribulações, cumpra a ordem que o Senhor te deu, de pregar o Evangelho. Ele fez uma promessa, meu irmão. Ele vai estar lá no final te esperando. Ele é o seu prêmio. É por causa dele que você sofre as perseguições. E o último ponto, pregue sempre o Evangelho. Não deixe de pregar o Evangelho a toda criatura. E a nossa missão é fazer discípulos para Jesus, é aumentar a igreja, é fazer a igreja expandir cada vez mais, que todos saibam que Jesus é o Senhor. E neste momento final, eu quero convidar você a orar junto comigo, a colocar o teu coração diante de Deus e pedirmos ao Senhor que nos dê a coragem de Pedro, que nos dê a coragem de todos os apóstolos e que nós, como pregadores da palavra, tenhamos estes homens como exemplo. Que possamos sempre sermos destemidos de pregar o Evangelho. Fica conosco, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo para encorajar a todos os nossos ministérios. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo para encorajar o nosso ministério de pregação. Que não tenhamos medo nunca, Senhor, de propagar o Evangelho, mesmo com todas as perseguições, com todos os apontamentos. Que o Senhor seja a nossa luz, seja a nossa segurança. Que o nosso coração tenha certeza, Senhor, de que o Senhor sempre estará conosco. Recebe, Senhor, a nossa oferta, hoje de coração. E que o Espírito Santo possa cuidar de nós e conduzir o nosso ministério de pregação, assim como conduziu o ministério de Pedro e de todos os apóstolos. Fica conosco, Jesus. E a você que ficou comigo, eu agradeço também todos os irmãos que coordenam
a Renovação Carismática Católica aqui de Campo Limpo. Que Deus abençoe vocês e eu espero que esses minutos que você passou comigo aqui tenha sido de grande edificação na tua vida. Um só coração e uma só alma. Muito obrigado.